60 minutos, hora dele. Vida em Condomínio, com Kênio Pereira. Todas as terças-feiras, Kênio Pereira conversa aqui com a gente sobre questões, dúvidas aí relacionadas a condomínios. E hoje ele está aqui conosco para falar sobre a forma que o corretor apresenta o imóvel, se tem direito à comissão. Kênio, bem-vindo aqui à programação da Band News FM. Obrigado, é um prazer todo meu. Kênio, para a gente iniciar aqui sobre essa dúvida, né? Logo que eu falei aqui, o corretor que apresenta o imóvel tem direito à comissão? Tem como aí impedir que ele conclua a venda e não faz perder o seu honorário? Como que funciona com relação a isso? O Código Civil é muito claro que o corretor tem o direito de receber a comissão a partir do momento que ele apresente o imóvel e tenha um resultado útil, ou seja, ocorra a compra do imóvel. É importante compreender que o corretor de imóvel não tem que ser um advogado para elaborar um contrato bem feito, analisar toda a documentação. O corretor, ele é um promotor de vendas. Então, a partir do momento em que ele consegue captar um comprador e apresentar esse imóvel para o vendedor e esse comprador venha fechar o negócio, ele faz sim jus à comissão de 6% do valor do imóvel. Essa comissão ela varia no Brasil de 5% a 6%, dependendo do estado. Em Minas Gerais, a tabela do CRES, que é do Conselho Regional Corretor de Imóveis, é de 6%. E o corretor, logicamente, não pode vir a ser excluído da transação de maneira a perder a sua comissão. Se ele apresentou, ele tem direito de concluir a transação até o final. Kênio, agora, como o vendedor age para deixar de pagar o corretor de imóveis se foi ele que iniciou a transação ao apresentar ao comprador? O que acontece às vezes que o vendedor, ele autoriza o corretor a mostrar o imóvel e a partir dessa autorização já tem um vínculo. É importante entendermos que ninguém é obrigado a contratar um corretor de imóveis. O proprietário do imóvel pode vender, alugar diretamente o seu bem, mas se o proprietário autoriza o corretor a mostrar esse imóvel e esse comprador vem fechar negócio, ele tem direito. O que acontece às vezes é que o vendedor, ao perceber que vai ser fechado o negócio, ele cria um atrito, ele inventa uma situação conflituosa com o corretor, ele alega às vezes que foi mal atendido, simplesmente para justificar a sua intenção de não pagar o corretor. Essa atitude, ela é desleal, e, logicamente, não impede que o corretor venha receber a comissão independente desse afastamento. Essa estratégia de afastar o corretor é para alegar no futuro que ele não fez o contrato, que ele deixou fazer algum ato posterior em função dessa atitude do proprietário do imóvel criar uma situação de impedir o acompanhamento pelo corretor. Isso realmente é inaceitável e, logicamente, o corretor pode ficar tranquilo que, vindo fechar o negócio, tendo visto que ele apresentou o imóvel, ele vai ter direito a receber a comissão. Agora, Kênio, há caso do pretendente à compra aí, após ser apresentado pelo corretor, voltar no imóvel para convencer o vendedor e afastar o intermediário para não pagar a comissão aí de 6% para que o preço ele seja reduzido? E também o vendedor que aceita essa manobra, ele corre o risco de responder um processo de cobrança depois de ter assinado essa escritura? O que ocorre às vezes é que o vendedor deixou o corretor mostrar o imóvel, está na imobiliária, o comprador conhece esse imóvel, conhece o proprietário, porque às vezes o imóvel está ocupado pelo dono, e depois que é apresentado, o comprador volta lá no imóvel, sozinho, e faz uma proposta para o vendedor retirar o corretor da intermediação, para ter um desconto. Isso, além de ser antiético, e acarreta um risco muito grande para o vendedor. Primeiramente, que o comprador foi apresentado pelo corretor, e o corretor tem um documento de visita. Então ele vai provar que foi apresentado, né, o imóvel por meio dele, por intermédio do corretor que tem direito à comissão. Agora, quando o proprietário, o vendedor, age de forma ingênua e aceita essa proposta, vamos imaginar o imóvel de R$500 mil, a comissão 6% seria 30 mil. E o vendedor, ele vende por 480, né, tentando obter vantagem, esse vendedor vai atrair para si um futuro processo de cobrança movido pelo corretor contra ele. Então, o vendedor não deve aceitar essas propostas por ser
tecnicamente antiética, e também por atrair contra ele esse processo de cobrança que ele vai acabar sendo condenado em pagar a comissão do corretor, independente do desconto. Cabe ao vendedor agir com critério, de forma a respeitar o corretor que lhe apresentou o comprador, para evitar prejuízo. Então, às vezes, com o caso concreto, 500 mil, deu desconto de 480, ele abriu mão de 20 mil, mas vai ter que pagar 6% para o corretor, ou seja, cria um prejuízo. Sem contar que o vendedor terá que contratar advogado para se defender. Então, o ideal é que haja um respeito entre as partes, uma postura ética de maneira que o negócio seja concluído e que haja um repúdio a essa postura do comprador em querer lesar o corretor. Kenny, você falou aí desse termo de visita. Por exemplo, o corretor de imóveis, ao se encontrar com o pretendente à compra e quem mais estiver com ele, pode, no momento que for apresentar o imóvel, exigir que eles assinem esse termo de visita antes mesmo que inicie o acesso ao imóvel que está à venda? Pode isso? Pode, com certeza. Isso é uma norma de mercado há décadas, Então, o corretor, ele trabalha baseado em sucesso, ou seja, ele não tem salário, ele trabalha baseado no êxito do negócio. E, logicamente, que o corretor, ao chegar no imóvel junto com o comprador, ele pode e deve exigir que o termo de visita seja assinado. Porque aquele termo de visita é que gera a questão profissional, Então, o corretor não está ali passeando, ele está ali trabalhando, ele investiu muito tempo em captar aquele imóvel, gastou gasolina, tempo, fez pesquisa de mercado para avaliar. Então, esse trabalho profissional, o corretor tem que ser, no caso, considerado e respeitado pelo pretendente ao assinar esse termo de visita. Então, o pretendente só vai ver o imóvel mediante essa assinatura do termo de visita para criar ali uma formalidade, que houve realmente aquela apresentação, e cabe também ao comprador analisar se a pessoa realmente que está mostrando o imóvel é um corretor, se ela é credenciada. Então, isso gera uma segurança para ambas as partes. O termo de visita deve ser assinado de maneira prioritária ao chegar no imóvel. Kenny, obrigado por participar aqui conosco. Por nada, é um grande prazer. Até a próxima. Até a próxima.